Como testar capacitor de máquina de lavar roupa? Vamos aprender a testar com um multímetro analógico, um multímetro digital e depois com um capacímetro, ok? Bem, pessoal, aqui eu tenho 3 capacitores, né? Inclusive, esse daqui e esse aqui são capacitores que normalmente usam em tanquinho e esse aqui na máquina de lavar faz tudo, né? Ok, Brastemp, Consul, Electrolux, GE, por aí vai. Então temos 3 capacitores aqui que são de máquinas de lavar. Pois bem, pessoal, capacitor de máquina de lavar. Quais os problemas que ele pode apresentar? Pois bem, eu anotei aqui no papel os problemas mais comuns que um capacitor pode apresentar, sendo que o que mais nos interessa, eu vou estar mostrando aqui para vocês, com o multímetro digital, pessoal, antes de falar do multímetro, vamos lá. Quais os defeitos que um capacitor pode apresentar? Ele pode estar aberto, sem leitura nenhuma. Ele pode estar em curto. Ele pode estar com fuga, né? Ele pode ter um valor fixo, né, de resistência. E a gente diz que nesse caso o capacitor está com fuga, ok? Ele pode estar com ESR alterado. ESR é a resistência, tá? Na realidade, um capacitor, pessoal, esse componente eletrônico, na realidade ele é um resistor, um capacitor e um indutor. Ele é como se fosse 3 componentes em um só. Por quê? Ele oferece uma certa resistência para a corrente. Claro, ele é uma capacitância, ele oferece capacitância, que é o componente principal, o seu capacitor, e também, ao mesmo tempo, ele oferece uma certa indutância. Então, juntando esses 3, capacitor, resistor e indutor, você pode chamar de ESR, que é um valor de resistência que ele vai estar apresentando. Normalmente, para você descobrir o valor do ESR, é necessário um equipamento, um instrumento específico para medir isso aqui. Pois bem, e um outro problema que o capacitor pode apresentar é capacitância alterada, ou seja, um capacitor que é de 45 microfarads ou 12 microfarads, ele tem a sua capacitância alterada. Um exemplo, um capacitor de 12 microfarads marcar 5 microfarads, 2 microfarads, né? Se você for medir, ele não vai estar como aberto, não vai estar como curto, não vai ter fuga, porém vai estar com a capacitância alterada. E para você descobrir a sua capacitância alterada é com um instrumento chamado capacímetro. Ok, pessoal? Capacímetro. Apesar de que com medidor de ESR, se ele alterar a capacitância, você vai saber também. Ok? Mas vamos aprender aí com o multímetro o analógico e o digital, sendo que com o multímetro analógico e digital, gente, a gente só vai poder descobrir esses 3 problemas aqui que apresenta o capacitor, ou seja, saber se ele está aberto, saber se ele está em curto ou saber se ele está com fuga. Um outro problema que nos interessa muito é saber se ele está com a sua capacitância alterada. Então, com o multímetro, tanto analógico quanto digital, não tem como descobrir, somente o capacímetro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz um atendimento de uma máquina de lavar da Brastemp, do qual o cliente reclamava que o agitador somente girava para um lado. O capacitor, na região como é 127 volts, ele é um capacitor de 50 microfarads. Então, eu cheguei a medir com o multímetro, eu estava sem o capacímetro, cheguei a medir com o multímetro, ele não deu curto, não deu aberto, ele até carregou, como a gente vai ver aqui. Aparentemente, com o multímetro digital, ele estava ok, certo? Porém, quando eu fui buscar o meu capacímetro, né, eu coloquei e descobri que aquele capacitor estava com valor alterado, de 50 microfarads, ele estava dando 15 microfarads, ok? Mas como é que eu descobri isso? Eu peguei outro que eu tinha na bolsa, um capacitor novo, coloquei e a lavadora funcionou. Aí eu peguei este capacitor da lavadora e testei no capacímetro e ele estava indicando um valor errado, né? Então, quem lida com manutenção e quer saber o valor correto, se o capacitor está ok, tem que ter um capacímetro. Gente, medidor de ESR normalmente para quem trabalha com eletrônica, placa eletrônica, ou seja, circuito de maior precisão, telecomunicações, do qual requer uma precisão muito absurda. Normalmente as pessoas trabalham com medidor de ESR, porque qualquer alteração poderia estar afetando aí o circuito, não normalmente na área de linha branca. Ok? Mas a gente vai estar vendo isso aqui. Pois bem, entendemos que existem vários tipos de defeitos que um capacitor pode apresentar. Vamos começar a medir com um multímetro analógico. Com o multímetro analógico, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o multímetro. Claro que às vezes depende muito
do valor da capacitância, mas vamos colocar multímetro analógico, vamos colocar aqui na escala de X10K. X10K. Na escala, vamos pegar aqui as pontas de prova, vamos juntar, acertar aqui o ajuste. Vamos começar por esse capacitor maior aqui. O que tem que acontecer, gente? Se o capacitor estiver em curto, deixa eu virar aqui um pouquinho para que vocês possam enxergar melhor. Se o capacitor estiver em curto, é como se eu juntasse as pontas de prova, ou seja, a agulha vai até o final do cursor ali e vai ficar parada. É capacitor em curto. Então, se eu medir aqui e ele fizer isso aqui com o instrumento, ele está em curto. Então, e se ele estiver aberto na hora que eu for colocar, a agulha nem vai se mexer. E se ele estiver em fuga, a agulha vai se mexer e vai ficar parada em qualquer um desses valores aqui. Ele está em fuga. Beleza? Então, vamos ver se esse capacitor, como é que ele está. Pois bem, olha, a agulha, deixa eu soltou aqui, a agulha foi, e olha que a agulha está voltando. Opa, escapou. Olha, a agulha foi e está voltando bem devagar, ó, tá vendo? Significa que o capacitor está carregando, né, e descarregando. Ok? Olha, se eu inverter ele aqui, for medir, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai carregar, ó, vai até lá o final, mas se eu ficar parado aqui, você vai ver que a agulha, ela volta aos pouquinhos. Ó, a agulha já está voltando, né, a ponteira ali do instrumento. Então significa que o capacitor não está aberto, não está em curto e nem está em fuga. Porque se ele tivesse com fuga, a agulha ia parar numa posição ali e ficar fixa. Mas ela está se movendo, né? Então, aparentemente ele não está em curto, não está em fuga e não está aberto. Mas e o seu valor de capacitância? Esse capacitor aqui é de 45 microfarads. Eu não tenho como saber com esse instrumento aqui. Nem com esse, nem com o multímetro digital, ok? Mas eu posso ver esses três casos aqui. Se por um acaso você medir um capacitor, a agulha for até o final e ficar e não voltar, está em curto. Se eu colocar e ele não der nenhuma indicação, ele está aberto. Ou se eu colocar e ele parar em qualquer lugar desse aqui e não se mexer, ele está em fuga. Aí você já pode condenar ele de vez. Porém, você não sabe se ele está com a capacitância boa. Lembra da história que eu contei da máquina de lavar que eu fui ver? E estava com defeito a lavadora, porém ele estava com defeito de capacitância alterada? Então, como é que eu vou saber se esse capacitor realmente está bom? É através de um capacímetro. Eu tenho um multímetro aqui que ele tem a função capacímetro nele. Então, eu vou colocar na função capacímetro. Ou você pode ter um capacitor, um capacímetro exclusivamente, ou um multímetro com capacímetro. Vamos colocar aqui e ver se ele está dando os 45 microfarads. Eu coloco, espero um pouquinho para ele fazer a leitura. E ele está dando lá, ó, 44 microfarads. Então está perfeito. Com um capacitor de 45 microfarads, está dando a leitura de 44 microfarads. Está perfeito, porque ele é mais ou menos 5% de tolerância, está dentro da sua tolerância. Vamos colocar aqui de novo. Espera um pouquinho. E ele está dando 44,9 microfarads. Está perfeito. Então eu tenho certeza agora que esse capacitor está bom. Certo? Pois bem, agora vamos lá. E isso que eu mostrei para vocês aqui, pessoal, serve também para capacitor, por exemplo, de tanquinho. Se eu pegar esse capacitor aqui de tanquinho, vamos fazer o teste, o mesmo teste com o multímetro analógico. Eu coloco a ponta de prova. Deixa eu descascar um pouquinho mais esse fio aqui. Vou descascar aqui o fio para enrolar aqui na minha ponta de prova. Então esse aqui é um capacitor de tanquinho e ele está marcando aqui, ó, 25 microfarads. Ele está marcando 25 microfarads no seu valor de capacitância. Então vamos lá, eu deixo no X10K. Vou pegar aqui a ponta de prova, vou colocar aqui presa aqui em um fio. E a outra ponta de prova eu coloco aqui, vocês vão ver como é que vai se deslocar a ponteira. Opa! X10K, deixa eu colocar aqui, não tá... Ah, eu peguei a ponteira do outro instrumento. Vamos agora. Então vou colocar aqui. Olha, a agulha foi e está voltando, ó. Certo? Ele carrega e descarrega. Então, tá legal, esse capacitor aqui tá beleza, mas ele tá beleza o seguinte, ele não tá em curto, ele não tá aberto e não tá com fuga. Mas como é que eu vou saber se ele tá com os 25 microfarads de forma correta? Aí mesmo com o capacímetro. Eu venho aqui,
pego o capacímetro, vamos medir para saber se ele está dando 25 microfarads, que é o valor da sua capacitância. Então, meus amigos, a forma correta de você medir um capacitor é mesmo com o capacímetro. Dessa forma você descobre se ele está ok. Porque eu cansei de pegar defeito em campo e o problema ser a capacitância alterada. Olha aqui, ó, 25 microfarads. Está perfeito esse capacitor. Ok? Então agora vamos fazer um teste com o multímetro digital. Certo? Vamos fazer o teste com o multímetro digital. Normalmente o multímetro digital você pode botar na última escala. Olha, aqui tem a escala 20 mega. Se for um multímetro desse daqui, o pessoal tem muito por aí. Coloca na última escala de resistência. Então vamos lá. Vou pegar aqui o capacitor, esse aqui, vamos começar por esse. E vamos colocar ele aqui. O que tem que acontecer? Gente, olha só, presta atenção no display do instrumento. Opa, tem que ligar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu juntar aqui para saber se está tudo certinho, dando leitura. Opa, não está dando. Ah, agora sim, está dando leitura aqui. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Ele vai zerar aqui, coloquei na última escala de 20 megas e vou colocar aqui agora no capacitor. Olha só, ele está marcando aqui, ó, 2 megas. Vou descarregar esse capacitor para tirar alguma corrente que fica parasita nele. E vamos lá. Vocês podem prestar atenção, gente, que o valor está subindo de resistência, olha lá. O valor de resistência está subindo. Está 0,37, 0,38, 0,40. Eu posso até diminuir a escala e botar em 2000K para ficar melhor a leitura. Ó, vocês podem notar que a resistência está subindo. Ele está carregando e descarregando, ou seja, ele carrega e depois descarrega. Ó, tá vendo? Então ele está aumentando a sua resistência. Se ele tivesse em curto no multímetro digital, ele ia ficar 000, ó. Ele ficaria com esse valor. Então se eu colocar aqui e ele marcar 000, o capacitor está em curto. Se eu colocar e ele ficar com esse número 1 aqui, que significa uma resistência infinita, ele está aberto. Então se eu colocasse aqui e ele não desse valor nenhum, ficasse no número 1, ele estaria aberto, né? E não é o caso aqui. No caso eu coloco aqui e vocês podem ver que o valor da resistência está subindo, ó, tá vendo? 600, 700, né? Vai chegar uma hora em que esse valor vai ultrapassar o valor ali do multímetro e ele não vai dar mais leitura. Então isso aqui significa que está legal, ou seja, não está em curto, não está aberto e não está com fuga. Agora, gente, eu tenho um capacitor aqui. Eu tenho 2 capacitores aqui, ó. Esses 2 capacitores aqui, um tá bom e um está com fuga, né? Vamos ver aqui o que tá bom e tá com fuga. Olha, eu vou testar esse aqui e vamos ver aqui. Olha, podemos ver, ó. Ele diminui o valor da resistência e depois começa a subir de novo. Igual a gente viu no multímetro analógico, ou seja, a ponteira foi para baixo, depois foi subindo. Ó, tá vendo? Tá subindo a resistência, 500, 600, 700, está em 200, 2000K, tá? Agora, tá vendo? Ó? Então, beleza. Ó, vai chegar uma hora em que ele não vai marcar nada, porque vai ultrapassar o valor dali do instrumento. Aí eu boto em 20 mega, por exemplo, se eu botar em 20 mega, ele vai continuar fazendo a leitura, porém ele depois também vai sumir. Olha, ele está aqui, se eu inverter aqui, ele provavelmente vai estar dando a medida, tá vendo? Ó? Ele dá uma pequena queda no valor e depois começa a querer subir de novo, certo, gente? Então o que acontece? Tá vendo? Vocês podem ver que ele tá, o instrumento digital ele está alterando, ou seja,
o valor da resistência está se alterando. Vou descarregar aqui para tirar a corrente que ficou do instrumento. Vou medir de novo. Então tá lá, olha. Ele começa a subir a resistência, ó. Então eu sei, beleza, esse capacitor não está aberto, não está em curto e não está com fuga. Agora, provavelmente, então, é esse aqui. Agora, olha só esse aqui, gente. Deixa o instrumento parar ali, ó, parou. Vou diminuir aqui, botar em 2000K e vou colocar aqui. Olha, ele está subindo, 100 e pouco, 160, 170. $200. Olha isso, gente, ó. Ele vai parar, ó. Tá bem devagarinho agora. Ele praticamente tá parado, ó. Vai ficar fixo. Ele vai ficar fixo aqui, ó. Não subiu mais. Não subiu mais, ou seja, esse capacitor aqui tá com fuga. Esse capacitor, ó, parou num valor fixo e ficou. Então, ele está com fuga. Está estragado. Agora, vamos ver esse capacitor estragado com o multímetro analógico. Coloco em X10K, que já está em X10K, e vamos ver aqui a leitura que ele vai dar para medir um capacitor com fuga. Vamos lá. Olha, a ponta de prova foi, tá voltando e, opa, parou. Tá vendo? Parou em um valor fixo. Então, isso é fuga, porque olha o bom, o que acontece quando está bom? Foi, voltando, e foi, ó, tá vendo? Ele está se caminhando lá para o infinito, ó. Tá vendo? Esse tá bom, esse capacitor. Agora, esse aqui, ele vai, volta, e chega a tá voltando, mas, ó, parou. Ou seja, está dando um valor de resistência. Esse capacitor está com fuga. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dá um like aí para ajudar o nosso canal. O que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui com esse papel aqui, que é importante. Com o multímetro analógico e o multímetro digital, nós só podemos ver isso aqui, se ele está aberto, se ele está em curto ou se ele está em fuga. Com o multímetro, tanto analógico quanto digital, você não consegue saber se ele está com a sua capacitância alterada. Somente com o capacímetro eu vou ver isso, ok? Eu contei para vocês um caso de uma máquina de lavar que estava batendo somente para um lado, um capacitor de 50 microfarads dando um valor muito baixo, certo? E eu já peguei também em refrigeração comercial um capacitor permanente de um compressor da Danfoss. O compressor não conseguia partir porque o capacitor permanente estava com valor alterado, ou seja, ele não estava nem curto, nem aberto e nem com fuga. Ele só estava com a sua capacitância alterada e o compressor não conseguia partir. Entenderam a importância de você ter um capacímetro na hora de medir? Então, quando o pessoal pergunta, Sérgio, como mede um capacitor com o multímetro digital? Ou seja, como expliquei para vocês, coloca aqui na última valor de resistência e ele vai carregar e descarregar, você vai ver pela alteração do valor aqui. Se ele ficar aqui assim no 1, que é infinito, está aberto. Se ele zerar totalmente, está em curto. E se ele dá um valor fixo, ele está com fuga. Mas com esse instrumento ou com esse aqui, você não tem como saber se ele está com a sua capacitância alterada. Ok, pessoal? Então, espero que se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, certo? Que eu vou estar sempre ajudando aí na medida do possível. Ok? Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Essa é a semana aí, a semana de capacitores aqui do canal.